Olá, Brasil! Se você caiu aqui nesse canal, seja muito bem-vindo. Este é o canal Velho da Periferia e esse nome não é à toa. A ideia aqui é compartilhar a visão de alguém que vive na periferia do Brasil sobre os mais variados assuntos que estão rolando por aí, tanto no nosso país quanto em qualquer lugar do mundo. Depois de morar muito tempo no Paraná, em São Paulo, ou seja, muito tempo lá no Sul-Sudeste, já faz quase 3 décadas que eu moro aqui em Rondônia, tanto que eu já me considero um rondoniense. E, infelizmente, eu tenho que te falar o seguinte, não é fácil a gente daqui de Rondônia ter a mesma visibilidade ou acesso às coisas que as pessoas do resto do país têm, especialmente do eixo sul-sudeste. O que eu quero com este canal é justamente isso, compartilhar a percepção de quem vive na periferia do Brasil. Essa periferia que muita gente acha que está desconectada e alienada de tudo que acontece. Se você curtiu a proposta, já deixa seu like no vídeo, assim ajuda a gente no engajamento. Compartilhe com quem você acha que pode curtir esta postagem e considere a possibilidade de se inscrever no canal, ativar o sininho e assim você não vai perder nada que está por vir. Agora, vamos ao assunto de hoje. E o assunto de hoje é o governo Itamar Franco. Como a gente viu no vídeo anterior, o governo Itamar Franco ele assumiu com o impeachment de Collor. A gente discutiu lá também as datas direitinho, né? Que o Itamar Franco assumiu a partir do momento que o Senado aceitou abrir o processo de impeachment contra o Collor. E nesse caso o presidente precisa ser afastado enquanto corre o processo. E o Itamar assumiu interinamente. No dia 29 de dezembro de 1992, quando iniciou-se a sessão do Congresso, do Senado Federal, que iria finalmente discutir sobre a cassação ou não, o impeachment ou não do Collor, o presidente Collor, numa manobra jurídica, tentando fazer uma manobra jurídica lá, pediu que o advogado lesse antes do início da sessão, que iria cassá-lo, uma carta de renúncia. A renúncia foi aceita, mas o processo não interrompeu. Os senadores decidiram que iria continuar o processo, já que, como a gente diz na linguagem jurídica, né, o processo estava maduro para ser julgado. Aí foi julgado e o Itamar Franco, então, assumiu nesse momento que o Senado aceitou a renúncia do Collor. Vagou o cargo, aí o Itamar assumiu de forma definitiva e passou a ser o presidente de fato. Então, em 92, nos últimos dias de 92, o Itamar Franco assumiu o governo e estava com uma inflação brasileira, do Brasil, a inflação brasileira não cedia de jeito nenhum, e o Itamar Franco pegou com esse absurdo aí. A inflação estava para lá de 5.000% ao ano, coisa absurda. Existia um mecanismo que as pessoas que tinham conta em banco, tinham facilidade de aplicar dinheiro, não perdia o valor aquisitivo, o poder aquisitivo. Mas as pessoas pobres, aqueles que não têm conta em banco, não têm nada, essas pessoas, elas perdiam valor. Ela recebiam o salário no início do mês, a hora que chegava no final do mês, o poder de compra era menor, menos que a metade do que tinha recebido. E foi assim que o Itamar Franco pegou a economia brasileira. E aí, gente, o Itamar Franco teve a humildade de saber que não entendia nada e foi atrás de buscar gente que pudesse resolver o problema. E ele teve a coragem, né? Hoje a gente fala que ele teve a coragem, na época também, né? O Fernando Henrique Cardoso, ele era ministro das Relações Exteriores, é sociólogo, né? Estava numa posição lá interessante, né? Posição que falava muito sobre ele. E aí o Itamar Franco chamou o Fernando Henrique para assumir o Ministério da Economia, um sociólogo na economia. O Fernando Henrique
de início assim, tentou convencer o Itamar Franco de que ele não deveria assumir, mas o Itamar convenceu de assumir o Ministério da Economia, ele assumiu, e a função dele era debelar de vez essa inflação aí. E o problema era dele, e ele ia ter que fazer isso. E o Itamar Franco foi e bancou tudo que o Fernando Henrique estava propondo, né? E aí, gente, começou. Eu estudava economia na época, eu me formei em economia em 95, né? Cada medida que eu via esses caras, a equipe econômica do Itamar Franco, que era a equipe montada por Fernando Henrique, né? Cada medida que eles tomavam, assim, a gente se deliciava nos bancos acadêmicos. A gente olhava aquelas medidas assim e falava, pô, mas isso aqui vai dar em tal lugar, isso aqui vai dar em tal lugar, pode dar em tal lugar, pode dar em tal lugar. E no final as coisas foram se encaixando. Aí eles primeiro fizeram um diagnóstico, né, da situação econômica do Brasil, e com aquele diagnóstico na mão, eles definiram algumas medidas que precisavam ser aplicadas para debelar. E aí, gente, teve uma das medidas, quem é mais velho um pouco, lembra que todos os estados brasileiros tinham um banco estadual. Não tinha um que não tinha. E isso aí, a turma do Fernando Henrique, a equipe econômica, enxergou nesses bancos estaduais uma fonte inesgotável de problemas, junto com outras coisas, né? Porque a ideia deles era dar uma regulada nos meios de pagamento, os meios circulantes, né? E o que acontecia com esses bancos estaduais? Esses bancos estaduais, eles, como no Brasil, os estados não têm poder de emitir moeda, né? Isso é claro, não tem poder. Mas os bancos têm poder de emitir, de expandir os meios de pagamento, a base monetária que a gente chama, né? E esses bancos estaduais, eles eram doutores em fazer isso. O governador tinha lá problema com não sei o quê, não ia fechar o orçamento, precisava gastar mais não sei o quê. O banco ia lá, emitia papéis, colocava na praça a juros estratosféricos, e com isso aí aumentava a base monetária, os meios de pagamento, emprestava esse dinheiro para o governo ia lá, gastava, o banco passava a dever para a sociedade, para quem comprou aqueles títulos, aqueles papéis daquele banco estadual, e aquele meio de pagamento ficava rodando por aí, né? Aí a equipe econômica viu o quê? Vamos trabalhar em cima disso aí. Aí eles fizeram uma reestruturação danada. Eles foram lá em cada um dos estados e começaram a comprar, na verdade renegociar a dívida desses estados aí, né? Já avisando que ia fechar aqueles bancos estaduais que eram responsáveis por expandir a base monetária, ou expandir os meios de pagamento, né? E aí o que acontecia? O que aconteceu? O Tesouro Nacional foi lá, pegou, meio que comprou essa dívida aí e falou, essas dívidas passam a ser nossa, a gente vai renegociar isso aqui, vocês vão pagar essa dívida aí em 30 anos, a gente assume essa dívida, e vocês pagam para nós por 30 anos, só que nesses 30 anos aí vocês têm que assumir um compromisso com a gente de que não vão contratar mais dívidas. E fizeram essa engenharia aí e tal, foi um dos primeiros passos que eles fizeram, e aí eles começaram então a enxugar esses meios que existiam, esses subterfúgios que existiam para expandir a base monetária. Aí, depois disso aí, o que eles faziam? Eles fizeram, né? Eles lançaram, em março de 94, um negócio que eles deram o nome de URV, Unidade Real de Valor. O que era essa Unidade Real de Valor? Era uma moeda escritural. Ou que em economia a gente chama de uma quase moeda. Era uma moeda escritural. Então a moeda escritural, a URV passou a ser uma moeda onde as pessoas faziam a escrituração dela em URV, mas transacionava com um cruzeiro real, que era a moeda que
que havia sido criado em 93, o padrão monetário de 93. Então eles escrituravam em URV, os salários eram pagos no URV, tudo era em URV, e só que o meio de pagamento era Cruzeiro Real. Então eles lançaram isso aí no mês de março, e em 1º de julho eles lançaram a moeda real propriamente dita. Então eles criaram a URV, que era quase moeda indexada, que mudava de valor todos os dias. Então uma URV valia, sei lá, tantos reais, tantos cruzeiros reais no dia, tantos cruzeiros reais no outro. Cada dia tinha um valor diferente da URV. Chegou um determinado ponto, dia 1º de julho de 1994, aí quando eles decidiram trocar o padrão monetário de novo, né, de Cruzeiro Real para Real. 2.750 cruzeiros reais passou a valer R$1. E R$1 passou a valer $1. Então, foi um momento que a gente tinha paridade de $1 para uma moeda nossa, para um real nosso. Né? E curioso que, com o passar do tempo, esse dólar acabou sendo apreciado. O real começou a ser apreciado, o dólar depreciado, né? E em novembro de 94, a gente conseguia comprar um dólar aqui no Brasil por 85 centavos de real, para vocês verem que a nossa moeda já valeu mais do que o dólar. Né? Isso foi o Plano Real que propiciou isso aí. Mas, gente, o Plano Real foi uma engenharia econômica, mas tão bem feita, que serviu de case para estudo nas maiores universidades do mundo. Imagina o que é você ter duas moedas paralelas, uma indexada, a outra não indexada, convivendo ali no dia a dia, né? E de repente você vai e tira a moeda indexada e deixa só a outra, e a outra segue sem a inflação que tinha na moeda indexada. Como que eles fizeram isso? Eles fizeram, lógico, através de muita legislação, muita preparação. Lembra que eu falei da questão dos bancos lá? Não foi só isso que eles fizeram, não. Eles fizeram algumas alterações na Constituição também. Teve lá uma alteração importante que eles propuseram, o Congresso aprovou também, que era um fundo de segurança, qualquer coisa assim, que permitia desvincular a receita. Porque no Brasil, a nossa Constituição, que a gente discutiu nos vídeos anteriores, a nossa Constituição ela carimba boa parte das verbas. Né? Era difícil o Executivo fazer um orçamento, porque estava tudo engessado. Aí houve uma alteração numa parte da Constituição que permitia pegar 20% dessas verbas carimbadas e tirar de lá. Ou seja, o governo, de repente, ele tinha lá 20% do orçamento para ele deixar de gastar se ele quisesse. E foi mais ou menos isso que fizeram. Né? É claro que não deixaram de gastar tudo isso aí, mas como era uma receita desvinculada, eles gastavam se tivesse dinheiro. Se não tivesse, ele não ia fazer dívida não ia emitir título, esse tipo de coisa para gastar. Ou, na pior das hipóteses, né, eles iam emitir menos títulos, porque eles emitiam só até onde o poder de endividamento da União conseguisse chegar. Né? E com isso aí, eles criaram a âncora, né? Uma âncora poderosa para manter o real de pé. Aí o que aconteceu? Quem planejou tudo isso aí foi a equipe montada por Fernando Henrique. Só que o Fernando Henrique estava dando tão certo a questão da economia, e mesmo sem implantar o plano cruzado no definitivo, o Fernando Henrique teve que se desincompatibilizar do cargo porque ele queria concorrer à presidência da República. Já tinham feito acordo lá, né? Na época estava sendo lançado ali o Teatro das Tesouras, que um dia a gente vai falar sobre ele ainda,
Mas o Fernando Henrique, então, queria ser o candidato à presidência, apoiado pelo Itamar Franco e tal. E aí ele se desincompatibilizou, entrou no lugar dele um ministro chamado Rubens Recupero, que também era diplomata, né? É diplomata, não sei se ele está vivo ainda. Entrou o Rubens Recupero, o Rubens Recupero continuou a implantação do plano cruzado, na verdade, o plano real, né? Na verdade, quando o plano real foi implantado, estava sob o comando de Rubens Recupero, aquele plano planejado elaborado pela equipe do Fernando Henrique. O Fernando Henrique saiu, a equipe permaneceu, só trocou o ministro. Aí o Rubens Recupero entrou, foi em julho, ele estava, quando o plano real, dia 1º de julho, foi implantado definitivo, com a troca da moeda, definitivo não, quando foi trocada a moeda, em 1º de julho de 94, era o Rubens Recupero que estava no comando da economia do Brasil. Mas aí houve uma questão lá, teve uma entrevista que ele deu, em off, meio que ele falou alguma coisa que não deveria falar, e aquilo lá estava sendo gravado, ficou conhecido como o escândalo da parabólica, né? E aí ele foi abatido. O Itamar Franco não deixava passar problema não, ele tirava o ministro e acabou. Aí entrou no lugar dele, entrou no lugar do Recupero, entrou o Ciro Gomes. O Ciro Gomes foi a pessoa que terminou o governo Itamar Franco como ministro da Economia. Então, se hoje, quando a gente ouve o Ciro Gomes falar tal, ele tem uma certa autoridade para falar em algumas coisas. Por quê? Porque ele entrou lá e deu continuidade ao Plano Real, ele ajudou, ele terminou de implantar o Plano Real. Depois disso, em outubro de 94, Fernando Henrique foi eleito contra o Lula, ganhou no primeiro turno, foi uma vitória boa do Fernando Henrique, né? Ganhou aquela eleição, ganhou a próxima também contra o Lula, também no primeiro turno. Aliás, uma mágoa, um ressentimento que o Lula tem é que as 3 vezes que ele ganhou para presidente, nenhuma delas ele conseguiu ganhar no primeiro turno. E o Fernando Henrique ganhou as 2 no primeiro turno contra ele. Mas aí o Fernando Henrique entrou e aí chamou o Pedro Malan, que era presidente do Banco Central no governo, terminou como presidente do Banco Central no governo de Itamar Franco, foi chamado para ser o ministro da Economia, e aí é outra história. Aí eu convido vocês para assistir o próximo episódio, o próximo vídeo, porque no próximo vídeo eu vou conversar um pouco com vocês sobre o STF, as composições do STF desde a nova República. Por que a gente precisa conversar isso agora? Porque vai dar, com essa conversa que a gente vai ter, vai dar para a gente entender um pouco das coisas que aconteceram da entrada do Fernando Henrique para cá. Tá? Então a gente vai dar uma pausa aí na questão dos presidentes para a gente conversar um pouco sobre as composições que aconteceram no STF desde 85 para cá, para a gente entender o que efetivamente está acontecendo nesse Brasilzão afora. Tá certo? Então, direto da periferia do Brasil, até o próximo vídeo.